A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus queridos irmãos, vamos para mais uma lição da nossa revista Conectar Mais dos Jovens. Nós vamos estar estudando a lição de número 6, Representações do Espírito Santo. O texto de referência que nós vamos estar trabalhando é João capítulo de número 7, versículo 37 ao versículo de número 39. Acompanhe comigo. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Vamos fazer aqui uma reflexão da nossa lição, juntando aí o versículo do dia com a verdade aplicada. A verdade aplicada diz que, através dos símbolos que representam o Espírito Santo, conhecemos mais a respeito de sua personalidade e ação no homem. E o versículo do dia, que está em Mateus capítulo 3, versículo 16, diz: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Pois bem, então o Espírito Santo, ele é Deus, e como Deus, ele não tem como ser descrito. Assim como a gente não tem como descrever o Deus Pai, apenas a gente tem como fazer uma descrição do Deus Filho na pessoa de Jesus, porque ele tabernaculou e viveu entre nós. Então a gente tem uma ideia da segunda pessoa, que é o Filho, mas da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito, a gente não consegue vê-lo, não consegue imaginar como a sua pessoa. Então a Bíblia descreve, vai trazer vários simbolismos da pessoa do Espírito Santo, e nós aqui temos, por exemplo, no versículo do dia, falando sobre ele como uma pomba. E a gente sabe que a pomba, ela simboliza a paz, ela simboliza a harmonia, ela simboliza a pureza. Então a gente tem, através do simbolismo de uma pomba, através da forma como o Espírito Santo se apresentou ali nesse versículo, a gente tem uma ideia de qual é a função dele, como que é a personalidade dele, como que ele age na vida do homem. Obviamente que nenhum desses símbolos vai esgotar o que é o Espírito Santo, que eu volto a repetir: o Espírito Santo, ele é Deus, ele é infinito, ele é de eternidade a eternidade, e o homem nunca vai conseguir compreender por completo a pessoa do Espírito Santo. Então essa lição vai trazer para nós aqui as suas representações que aparecem aqui nas Escrituras, para a gente, a partir daquilo que ele representa, dos seus títulos, dos seus símbolos, a gente possa ter uma ideia como que o Espírito Santo atua agora no tempo da graça, na vida dos filhos de Deus. Como introdução, aí nós temos os símbolos do Espírito Santo ajudam a entender sua função e propósito, né? Aquilo que eu havia dito. Então a gente vai, através dos símbolos, aí nesse slide nós temos aí fogo, vento, água, azeite, selo, pomba, são os símbolos principais que nós temos no Novo Testamento, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e através desses símbolos a gente dá para ter uma ideia da sua pessoa e da ação dele e da sua função agindo na vida do homem e na vida também da Igreja do Senhor. Tópico de número 1, nós temos aí os títulos do Espírito Santo. Nós temos o primeiro título que a lição vai trazer no 1.1, o Espírito da Verdade. Está escrito em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece.
mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Também está em João capítulo 16, versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então o Espírito Santo, o primeiro título que a lição traz é que ele é o Espírito da verdade. Então todos os homens, independente se você nasceu num lar cristão, ou se você é uma pessoa boa, ou se você é uma pessoa culta, educada, independente da sua educação, do seu nível de escolaridade, da região que você nasceu, da sua renda per capita, todos os homens ao nascer nascem pecadores. E eles precisam de se arrepender dos seus pecados. Jesus veio, tabernaculou e habitou entre nós. E agora ele deixou para nós a pessoa do Espírito Santo e o Espírito Santo agora vai fazer essa função. Então, através deste título, o Espírito Santo vai nos guiar à pessoa de Jesus. O Espírito Santo vai nos guiar à verdade. Ele tem o papel de nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo que virá sobre nós, e ele vai nos guiar a toda a verdade. E após ele nos guiar a toda a verdade, depois que a gente se arrepende dos nossos pecados, ele nos guiou a essa verdade, a gente enxergou a verdade, viu o lamaçal que a gente estava envolvido, as tramas que o nosso coração estava corrompido, a gente se entrega a Jesus, então o Espírito Santo agora vem e faz morada dentro de nós. Uma vez fazendo morada dentro de nós, o Espírito Santo agora vai nos guiar pelo caminho da verdade. Ele nos guiou para a verdade e agora, uma vez habitando em nós, e daqui para frente, ele vai nos guiar pelo caminho da verdade. E o outro, 1.2, que a lição vai trazer, que o Espírito Santo é o Consolador. Dando continuidade na ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente aceita o Senhor, se arrepende dos pecados, o Espírito Santo nos convenceu que nós somos pecadores, e agora ele está nos guiando a toda a verdade. E ele habita em nós e como igreja agora nós vamos caminhar com o Espírito Santo. E por estar caminhando com o Espírito Santo na direção da verdade, nós vamos sofrer oposição do pecado, do mundo, da nossa carne, de Satanás. Tudo isso vai vir contra nós. Nós estamos agora indo contra a maré. Nós estamos indo agora contra o fluxo. Nós agora estamos seguindo na contramão do mundo, por isso nós vamos sofrer oposição, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer calúnias, nós vamos sofrer dificuldades, a vida do crente não vai ser fácil, o Senhor já tinha nos alertado que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, e a gente vai lutando, vai pelejando, vai sofrendo as consequências por agora ter uma vida na verdade, e seguindo o caminho da verdade. Mas aí entra agora a outra função do Espírito Santo, tópico 1.2, ele como consolador. Nas dificuldades que a gente vai passar para servir a Deus nesse mundo, o Espírito Santo vem como consolador e nos consola. O consolador é aquele que chega perto, é aquele que está do lado, é aquele que dá escora, é aquele que ampara, é aquele que abraça, é aquele que afaga, é aquele que está ali protegendo. Esse é o papel de um consolador. E o Espírito Santo, como ele nos colocou dentro do caminho da verdade, está nos guiando pela verdade, ele sabe que nós vamos sofrer oposição. Assim como Jesus sofreu oposição deste mundo e precisou do Espírito Santo, porque ele era 100% homem, como homem ele precisava orar, ele precisava jejuar, ele subia ao monte para orar todas as vezes, ele precisava estar conectado com o Espírito Santo, ele precisava estar dependente do Espírito Santo, porque o mundo estava se opondo ao trabalho de Jesus. E assim como se opunha o mundo ao trabalho de Jesus, ele também vai se opor ao trabalho da igreja, porque nós somos aquilo que Jesus agora está fazendo através da igreja. O legado que Jesus deixou para os seus apóstolos, deixaram para os pais da igreja, e hoje somos nós que cumprimos esse papel, e nós vamos sofrer sim a oposição do mundo, nós vamos sofrer as dificuldades dessa vida,
mas a palavra de Deus nos garante que o nosso Consolador está conosco para o que der e vier. Então, através desses dois títulos aí, a gente entende que o Espírito Santo ele vem nos guiando à verdade, mas não nos abandona. Ele vem conosco como Consolador também. Então, ao mesmo tempo que ele nos guia à verdade, ele nos consola diante das dificuldades. É por isso, irmão, que a gente está aqui. É por isso que nós perseveramos. É por isso que a gente completa vários e vários anos na presença de Deus. Alguns 10, alguns completam 20, alguns completam 30, alguns completam 50, 70, 80 anos servindo a Deus, vão morrer servindo a Deus. Por quê? Porque não há mérito em nós nisso. Nós não conseguiríamos só. Além de estarmos vivendo uma vida na verdade, por si só o homem não quer isso, nossa carne, o nosso corpo, nós queremos viver a nossa vida regada aos nossos próprios prazeres, mas o Espírito Santo vem nos trazendo, nos guiando, nos puxando para toda a verdade, e porque nós estamos vivendo no Espírito Santo, nós vamos sofrer a oposição do mundo, que vai vir contrário a nós, e nós vamos sofrer as consequências disso. A vida nossa não será fácil, mas com o Espírito Santo, o Consolador, nós estamos vencendo dia após dia, até o dia em que o Espírito Santo vai nos pegar e vai nos apresentar a Jesus como a noiva imaculada, pura, sem ruga, sem mancha. Ele vai nos apresentar a Jesus para as bodas do Cordeiro. Então precisamos perseverar, caminhamos no caminho da verdade, porque o Espírito Santo tem coisa boa para nós aí. Amém, meus irmãos? Tópico de número 2, vamos prosseguindo aqui. O tópico número 2 vai trabalhar os símbolos do Espírito Santo. 2.1, Espírito Santo como pomba. Nós temos aí no Mateus capítulo 3, versículo 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, ou seja, como pomba, e pousando sobre ele. Também está escrito em Romanos 15, verso 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A lição vai nos trazer aí que através dessa representação, né, do Espírito Santo como uma pomba, nós vamos ver que as funções aqui, ou que aquilo que a gente imagina que uma pomba transpareça como qualidades, ela traz brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza, paciência. Então todas essas qualidades nós vamos encontrar através dessa representação do Espírito Santo como uma pomba, né? E o Espírito Santo ele nos transmite essa paz, essa esperança, essa capacidade que nós temos de aguentar os sofrimentos. A gente tem suportado as adversidades, tem perseverado, tem lutado, tem acreditado na palavra de Deus. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Sem a pessoa do Espírito Santo, a igreja não conseguiria aguentar esses 2000 anos já de história, sendo perseguida, sendo bombardeada, sendo massacrada, perseguida literalmente, perseguida no mundo espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Então nós o tempo todo estamos vivendo uma vida em guerra, mas mesmo assim o nosso coração transborda de paz, porque o Espírito Santo está conosco. E aí, com essa representação da pomba, a gente entende que ele veio para nos trazer paz, para nos trazer aí essas qualidades que nós enxergamos também numa pomba, né? Vamos aqui prosseguindo para o 2.2, o fogo do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo também é representado como fogo, como está escrito aqui em Lucas capítulo 3, versículo 16, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele
os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então o Espírito Santo, ele representado como Espírito Santo, ele simboliza limpeza, né? O fogo, ele tem a capacidade de, uma vez que ele aquece, ele purifica também. Ele traz luz também. O fogo simboliza luz, luminosidade, claridade, traz pureza ao nosso coração, traz o Espírito Santo através do Espírito Santo como fogo, a gente é forjado pelo fogo também. A cada dia ele vai nos lapidando, vai nos purificando, vai queimando os nossos pecados, ele vai nos levando a um caminho de santidade, de renúncia, de pureza, até que a gente chega a ser apresentado diante do Senhor nas bodas do Cordeiro como a noiva do Cordeiro. Então o Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa vida, nos enchendo de poder, nos enchendo de virtude, nos enchendo de unção, purificando dos nossos pecados, nos levando a uma vida de renúncia. Muitas vezes ele vai permitir a prova da nossa fé, que a gente seja testado, provado, passado pelo fogo, pela fornalha, para que nós sejamos purificados, lapidados e sejamos trabalhados, para que a cada dia nós sejamos aperfeiçoados em amor. E tudo isso ele faz porque ama a sua igreja. Avançando aqui já para o final dessa lição, as representações do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui o Espírito Santo como a água, 3.1, e o 3.2, o vento do Espírito. 3.1, o Espírito Santo como água. Temos aí a referência de João, capítulo 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A água é algo essencial à existência humana, trazendo refrigério aos cansados. E no Antigo Testamento servia até mesmo em rituais de purificação. Que venhamos beber da fonte do próprio Deus e assim viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Essa representação aqui do Espírito Santo, ela é bem conhecida porque a água fala de purificação, né? A água fala de renovação. Uma pessoa sedenta, quando ela se encontra com a fonte das águas, ela deixa de ser uma pessoa sedenta e fica uma pessoa satisfeita, né? Então o Espírito Santo tem esse papel de saciar a nossa alma, de trazer refrigério para a nossa alma, renovar as nossas vidas, nos fazer transbordar de alegria, matar a nossa sede. E todos os dias, irmão, nós percebemos que o Espírito Santo faz isso com a gente. A gente passa pelas dificuldades, passa pelos problemas, e o Espírito Santo vem, nos faz transbordar na sua presença, nos enche da sua presença. A gente respira, persevera, caminha e não para no meio do caminho. Uma ilustração interessante que eu vi uma vez para falar sobre o Espírito Santo, né? 3 jovens estavam novos na fé e queriam saber do seu pastor como que eles faziam para ser cheios do Espírito Santo. Porque eles ouviam falar que o Espírito Santo é como uma água e eles queriam saber, eles estavam meio confusos. Então o pastor teve uma ideia, ele falou, olha, na frente da minha casa ali tem um rio, vocês vão pegar essa peneira e vão lá no rio. Tenta encher a peneira de água e traz para mim. Quando vocês conseguirem trazerem para mim, eu vou ensinar para vocês uma lição do que é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então eles foram, os 3 jovens foram, ficaram lá alguns minutos, passou alguns minutos deles tentando colocar água na peneira, mas toda vez que eles levantavam a peneira, a água esvaziava. Um dos jovens ficou chateado, achou que o pastor estava de brincadeira com ele, foi embora. Passou mais alguns minutos, outro jovem também foi embora. Achou que o pastor estava de brincadeira com ele, não estava querendo ensinar nada e foram embora, não perseveraram. E o terceiro jovem ficou lá, tentando carregar a água, puxando a água.
O pastor olhou pela janela e percebeu que só ficou um jovem. Ele foi lá no jovem e falou: jovem, você não desistiu não de carregar água, de pegar água na peneira? Pastor, eu estou quase desistindo, mas eu estou encabulado com uma coisa, porque toda vez que eu mergulho, a peneira fica cheia, mas quando eu levanto, a peneira esvazia. Eu quero arrumar uma maneira de manter essa peneira sempre cheia de água para me levar para o senhor. Aí o pastor pegou e falou assim: meu filho, uma das lições que eu quero te ensinar, e você já está aprovado nesse primeiro teste, é que o Espírito Santo ele precisa ser buscado, assim como essa peneira foi mergulhada nessa água, assim também somos nós. Nós só vamos estar cheios do Espírito Santo se nós mergulharmos por completo nele. Não há como viver uma vida com o Espírito Santo a gente se levantando e fazendo cálculos, a gente medindo, fazendo cálculos, a gente tentando fazer do nosso jeito. A única forma da gente ser cheio do Espírito Santo é como essa peneira. A única forma dessa peneira ficar cheia de água é ela mergulhada aí dentro desse rio. Assim também somos nós. Para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa estar completamente mergulhados nesse rio do Espírito Santo, nessa água do Espírito Santo. A gente não pode só tomar como conta-gotas ou beber porções do Espírito Santo, mas a gente precisa estar completamente mergulhados na pessoa do Espírito Santo. Por fim, o tópico de número 3.2, o vento do Espírito. João 3, versículo de número 8, diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Atos capítulo 2, versículo 2, de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, o Espírito Santo ali, na representação em Atos dos Apóstolos, discípulos reunidos, entrou no lugar onde eles estavam reunidos, um vento muito forte, tomou todo aquele espaço e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também é usado como uma representação aqui também de vento, né? E aí o João capítulo 3, versículo 8, que a gente diz que o vento justamente ele simboliza essa liberdade, né? Ele sopra para onde quer. A gente não consegue ver o vento, né? Ele vai de um lado, ele vai para o outro, ele vai soprando. Assim também é aquela pessoa que vive no Espírito Santo, ela é dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo leva ela para um lado, leva ela para o outro, conforme a vontade de Deus. A gente vê isso muito claro, o Espírito Santo fazendo isso numa passagem que Paulo faz os seus planejamentos ali junto com Barnabé, e eles tinham imaginado ir para a Ásia. E eles fizeram os cálculos, fizeram ali as projeções, arrumaram as malas, e durante ali uma discussão que eles tiveram, eles se separaram. Então Barnabé se uniu a Marcos, e a contenda foi justamente por causa da pessoa de Marcos, que Paulo não queria que fosse com eles nessa segunda viagem missionária. Então o apóstolo Paulo, então ali eles entram em uma pequena discussão, ele se separa de Barnabé, ele chama Silas para ir com ele, e Barnabé vai com Marcos para a Ásia. E o apóstolo Paulo também tinha planos de ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impedia. O texto lá de Atos 15, 16, 17 vai dizer que o Espírito Santo impedia o apóstolo Paulo de ir para a Ásia, e tanto é que o Espírito Santo dá uma visão para Paulo, um varão macedônio aparece para ele em visão e diz: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Então ele chama ali o Silas e falou: olha, eu entendi que o Espírito Santo não quer que a gente vá para a Ásia, mas o Espírito Santo quer que a gente vá ali para a Europa. E ali ele foi abrir uma igreja em Tessalônica, e a gente conhece como que foi toda a história a partir de Atos capítulo de número 17. Então o Espírito Santo guiou ele, em vez da Ásia, que era a vontade do apóstolo ir para a Ásia, o Espírito Santo o guiou para a Europa, porque o vento é assim, ele vai soprando e vai nos levando. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ele não tem lugar certo, né? O lugar que a gente vive é na pessoa do Espírito Santo. Então, se ele dirige para um lado, a gente vai. Se ele dirige para o outro, a gente vai.
Vamos concluir esta lição. O Espírito Santo foi prometido por Jesus e através dos títulos concedidos a ele e de seus símbolos somos capazes de compreender as grandes verdades que Deus revelou ao homem. Então nós temos aqui também que dentro dessas considerações que a gente fez, apresentamos o Espírito Santo como pomba, como água, como vento, como selo, como fogo. São várias representações que a gente vai ter do Espírito Santo, mas nenhuma delas esgota o que é o Espírito Santo. Então é só para que nós, dentro das nossas limitações, da nossa capacidade limitada de entender o Espírito Santo, a gente possa ter uma noção da ação dele na vida do homem. Como que o Espírito Santo age, como que ele faz. Então, através das representações que ele apareceu na Bíblia, a gente tem uma ideia do que é o Espírito Santo, mas nunca ele vai se esgotar nesses símbolos ou nessas funções, porque ele é Deus, ele é Criador, ele é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Então, a cada dia nós precisamos viver uma vida transbordante no Espírito Santo, guiados pela sua verdade e consolados por ele. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Chegamos ao fim de mais uma lição de número 6. Também eu queria deixar aqui, você que é novo nesse canal, nós temos aqui também, todas as semanas, gravado aulas, tanto para a revista dos adultos, esse trimestre nós estamos trabalhando sobre o Sermão do Monte, como também para a revista dos adolescentes, adolescer mais de 12 a 14 anos, nós estamos trabalhando esse trimestre sobre a ética cristã, tá? Então você que é novo nesse canal, e aí você tem grupos de EBD na sua igreja, compartilha aí esse canal nos grupos de EBD, para que os professores possam acessar aqui esse canal e buscar aqui algum subsídio, tá bom? A gente tem buscado ajudar aí os irmãos na maneira que a gente pode, né? Cada um faz um pouco e a gente vai melhorando a nossa escola bíblica dominical, que é um trabalho assim que a gente precisa muito valorizar, apoiar, que é a nossa escola bíblica. E você, professor, você, aluno, que está aí labutando para manter a escola bíblica funcionando, que Deus, através do Espírito Santo, te dê força, te guie a toda a verdade, te faça soprar de um vento para o outro, que você seja mergulhado no Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus aí na sua igreja e aí na sua escola bíblica, tá? Deus te abençoe, deixa aí uma curtida, um like aí para fortalecer o nosso canal e o YouTube espalhar essa mensagem aí pela internet, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, tenham todos uma boa semana, bons estudos e que você possa aí transmitir essa lição no próximo domingo com a graça de Deus e com a companhia do Consolador Espírito Santo. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Até a próxima.